onde eu atuo já desde 2010 aí, né? Se for considerar, é, que eu comecei no meu TCC, né, da engenharia. Então, já faz um bom tempo, eu já estou indo aí para por 13 anos aí completos, né, de trabalho com energia solar. E compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar um pouco das coisas que a gente faz na empresa. Assim, a nossa empresa, apesar de ser uma empresa já assim com bastante tempo, né, ela não é uma empresa gigantesca, né, que a gente faz muitas coisas diferentes lá na empresa. A gente tem um perfil assim de desenvolvimento, de pegar projetos especiais, e a gente acabou não escalando, né? Viu, professor Pacheco? Acho que agora o microfone ficou aberto, ele fica dando feedback, se puder. Só. Aí, acho que. Alô? Quem tiver com o microfone habilitado, daí só vou pedir para deixar no mudo, depois pode. Enfim, pode me interromper também a hora que quiser fazer uma pergunta, né? Tá tranquilo. Então, só para me apresentar um pouco, seria isso, né? E, assim, eu sou também professor lá na PUC, tá? Vixe, tá difícil aqui. Eu tô escutando o meu retorno aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá os microfones. Aí, consegui aqui. Beleza, agora vamos lá. Então, assim, eu sou professor na PUC, professor da engenharia elétrica. Minha especialidade é eletrônica de potência, né? Assim como o professor Rogers aí, professor João Américo, na UFR. Eu conheço o professor Rogers já de longa data também, né? A gente trabalhou juntos lá no Lactec, também trabalhando com projetos de P&D Anel. E todo o pessoal aí, o Pacheco e demais professores, que às vezes vocês podem ter aula aí, a gente acabou se relacionando de alguma forma ou de outra, via o projeto de PE aí que originou a usina de 1 mega também, né, da UFPR, eu participei. E estamos aí, né, na luta. Então, além de ser professor, eu tenho a empresa que é a Ignex, que trabalha com energia solar. Hoje eu trabalho também não só com energia solar, trabalho com mobilidade elétrica. A gente desenvolveu o nosso próprio carregador de veículos elétricos e uma família de produtos para mobilidade. É, E aí a gente atua no mercado, fazendo um sistema de gestão de recarga para condomínios. E estamos aí na especialização também, né, de eficiência energética e geração distribuída. Até vou compartilhar minha tela aqui. Então, assim, ó, isso aqui era para ter mostrado antes já, né? Mas aqui é a placa lá, né, que fica na frente da subestação, onde tem os inversores da usina ali fotovoltaica. Eu fiquei bem contente, né? Eu nem sabia, assim, mas, putz, meu nome tá na placa lá, ó. Se olhar, lá tá meu nomezinho na placa, junto com o pessoal aí que trabalhou diretamente, né, no projeto. Então, é uma honra estar aí com vocês. Eu trabalhei na parte inicial desse projeto, né, então, fazendo as submissões iniciais para a Copel, para que fosse liberado, né, para fazer a usina de 1 mega, né? Então, uma grande satisfação, um grande carinho que eu tenho. Então, para mim, um prazer enorme estar aqui, tá? Aproveitando a oportunidade, moçada, eu sei que não é muito foco, mas a gente tem o curso, né, de eficiência energética e geração distribuída, tá? Que, logicamente, né, de repente, depois que vocês se formarem, pode ser que tenham interesse de ingressar nessa área, que ainda assim é uma área bem promissora. Na verdade, o nosso curso tem um diferencial que não fica focado só em geração distribuída, só em energia solar, então vai para a parte de eficiência energética, projetos IPE, mobilidade elétrica, enfim, e isso a gente consegue comprovar até porque a gente já teve trabalhos aí de conclusão de curso nessa área de mobilidade, envolvendo energia solar também. Então, assim, fica o convite aí já para vocês no futuro, de repente, de querer continuar, né, os estudos e se especializar nessa área, que é uma área bem promissora. Vou pedir para vocês, gentileza, quem não é inscrito, se inscreva lá, estou precisando de seguidores para poder divulgar. Eu vou começar a fazer várias postagens agora, e eu estou precisando de seguidores, principalmente no Instagram. O Instagram foi criado recentemente, né, na semana passada,
Então, eu vou começar a veicular é, conteúdo, né? E aí eu preciso de gente curtindo, compartilhando, para que a gente consiga espalhar bem aí e conseguir ter muitos alunos para compor o nosso curso, né? O nosso diferencial, além, né, do corpo docente maravilhoso, nós temos um laboratório que é uma usina, né, de 1 mega, e além de outros equipamentos, tem piranômetro, tem equipamento para testar inversor solar, né, no laboratório do professor Rogers, tem uma infinidade de itens que não vai encontrar em nenhuma universidade, a não ser a Universidade Federal do Paraná, tá bom? Mas então, vamos ao que interessa. Eu vou falar um pouco de energia solar, falar um pouco da nossa empresa. Normalmente eu inicio com uma apresentação bem simples aqui, que fala assim brevemente como funciona e tal, porque para a gente equalizar os conhecimentos aqui, tá? Então, assim, né, a energia solar fotovoltaica ela é a conversão de luz em corrente elétrica, né? Então não tem nada a ver com um efeito térmico diretamente, né? Ou seja, quem acredita que um lugar que é mais quente vai gerar mais energia por causa do calor, por causa da temperatura. Não, né? Obviamente, o lugar mais quente normalmente é porque tem uma incidência de luz, recebe mais raios da nossa estrela, que é o Sol, e por isso, por consequência, acaba gerando mais energia, né? Mas o efeito térmico de aquecimento ele é até prejudicial para o efeito, né? Então, assim, o ideal era a gente ter a luz, vamos supor, do Nordeste aqui em Curitiba, mas com a temperatura de Curitiba, entendeu? Que é uma temperatura mais baixa. O efeito fotovoltaico, ele acaba tendo uma eficiência maior com temperaturas inferiores, tá? Muito bem. E como é que é a composição do sistema fotovoltaico? Basicamente, a gente tem as placas, né, os painéis solares, é, formados aqui por uma associação de células de silício, normalmente, policristalino, existem outras tecnologias, a gente pode comentar depois. Eles geram energia em corrente contínua, que é injetado, né, na rede elétrica, seja da residência, da indústria ou comércio, através do inversor solar. Então, ele adequa, né, a energia gerada pelos painéis para poder injetar na rede elétrica, que é em corrente alternada, tá? Essa energia, o fluxo de potência, basicamente, recebeu o sol na placa, o inversor injeta isso na rede. Se você está usando essa energia com algum equipamento que está ligado, né, na sua residência, esse fluxo de potência naturalmente vem do inversor. Caso você esteja consumindo uma potência um pouco superior do que ele está produzindo instantaneamente, aí o complemento vem da rede elétrica, né? Então eu não deixo de conectar a rede elétrica junto com o meu sistema, os dois trabalham de forma concomitante. Caso eu esteja consumindo uma energia, né, uma potência instantânea menor do que a que está sendo gerada, esse excedente ele vai para a rede elétrica. O medidor de energia ele consegue contabilizar os créditos, né? A energia que é injetada na rede. Então tem dois numerozinhos que aparecem no medidor de energia, um de consumo e outro de geração. No final do mês, ele vai lá e lê os dois números e te envia uma fatura depois, né, com a diferença, né, daquilo que você gerou e o que você consumiu. Caso você tenha, né, gerado, né, caso o cliente, enfim, quem tem o sistema, tenha gerado excedente, né, de energia, ou seja, créditos a mais do que consumiu no mês, esses créditos ficam armazenados lá na Copel, né, como se fosse um crédito que tem validade de 60 meses, tipo um crédito rotativo, assim, tipo cartão de crédito, né? E normalmente o que acontece? Você gera mais energia nos meses de verão, por quê? Porque nesses meses a gente recebe mais radiação do sol, né? São dias mais compridos, inclusive, a gente está um pouquinho mais perto do sol, e esses créditos são utilizados para abater no inverno, que normalmente os dias são mais curtos e naturalmente a gente recebe menos radiação e gera menos energia, tá? Como nós vivemos num país tropical, nem todo ano é bem conciso o clima, né? Vocês sabem, né? Morando em Curitiba, pode ter todos os climas no mesmo dia. Então, esse período de 5 anos é justamente para equilibrar anos que eu tenho períodos de estiagem maior
do que outros, né, que eu tenho maiores períodos de chuva, tá bom? Existem mais alguns acessórios que são normalmente colocados no sistema de forma bem simplória. A String Box, que é um equipamento de proteção, que vai entre os painéis do inversor, ele é utilizado para proteção em corrente contínua, né? Em corrente contínua, é um pouquinho mais complicado de você abrir um circuito, né? Porque a corrente ela não passa por zero. Então, o fato da corrente não passar por zero é muito mais difícil para um elemento de proteção abrir essa corrente, mesmo ela tendo valores baixos, né? Então, assim, uma corrente de 8 amperes em corrente contínua, ela é pior do que uma corrente, sei lá, de 40, 50 amperes em corrente alternada, para um dispositivo poder fazer a abertura, né? Então, nesse momento da abertura, o que ocorre? Quanto maior a tensão ainda dos painéis, né? Ocorre um arco de corrente, né? Então, tem um centelhamento ali interno do dispositivo, e se ele não tiver propriedades especiais, os materiais, terceira, quarta operação, ele pode vir a travar, né? Ou seja, eu vou pegar um disjuntor normal lá e vou abrir várias vezes um circuito com corrente contínua, mesmo sendo baixa a corrente, ele pode vir a danificar o equipamento de proteção. Então, são equipamentos especiais. Então, aqui normalmente a gente tem fusível, DC switch, que seria uma chave DC, tem DPS para corrente contínua, que é um DPS em Y, né, para 1000 volts. Enfim, no inversor, normalmente, todos os inversores, na verdade, né, tem uma placa de comunicação que você conecta via Wi-Fi, dá acesso à internet para o inversor e faz um cadastro lá no site do fabricante ou até em algum parceiro, né? E você consegue monitorar os dados de geração pela internet, né? E é interessante isso aqui, porque para a gente poder fazer a equalização da energia, tipo balanço energético, eu não posso considerar apenas o que o medidor aponta, porque parte da energia que eu produzo no meio do dia eu consumo nas cargas aqui, né? Então, para você realmente saber o quanto que a tua residência está consumindo, você tem que fazer o balanço entre a energia que você está gerando e consumindo ao mesmo tempo, né? Que é uma energia que você deixa de consumir da concessionária, ou seja, ela deixa de ser apontada aqui no medidor, né? E só o excedente que você não consumiu que vai para a rede. Então, se a gente considerar só o que vem na fatura, você tem uma informação imprecisa, tá? E quanto que eu posso reduzir da fatura? Eu posso zerar a conta? Não, né? Você tem a possibilidade de chegar no consumo mínimo, né? Chegou no consumo mínimo, os créditos de energia a mais que excederem, eles já vão direto para a conta do crédito, né? Que fica armazenado lá na Copel e você tem que pagar o valor mínimo, né? E lógico, tem mais alguma incidência de imposto da energia que você, por exemplo, injetou e pegou novamente, né? Da rede, né? Então tem um decréscimo ali de ICMS na parte da energia. E agora, mais recentemente, depois do marco legal da geração distribuída, com a Lei 14.300, que foi escrita no início do ano passado e começou a rodar no início desse ano, então começou um período agora dos novos sistemas que vai ser deduzido uma parte do uso do sistema, né? E justamente para bancar benfeitorias que sejam necessárias eventualmente para poder manter o sistema elétrico bonitinho, né? Antigamente, o que acontecia, né? O pessoal até quem conhece um pouco da área aí, viu uma movimentação no passado, querem taxar o sol, e não sei o quê, enfim, né, uma bagunça, e logicamente é uma coisa muito ridícula, né, tipo, ninguém quer taxar o sol, na verdade, né, mas foi uma bandeira interessante, porque acabou dando força para poder, enfim, gerar uma lei de transição mais interessante para o mercado de solar, né, porque já era um mercado que estava indo bem, né, de vento em popa, e de repente, do nada, aí os caras começaram enfim, querer, né, colocar não só burocracia, mas cobrança em cima da geração dos consumidores, né? E lógico que, assim, é justo, né, mas da forma em que se iniciou, teve muito lobby de grandes empresas distribuidoras de gás natural, e tudo isso tem a ver, obviamente, com energia, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas não faz muito tempo, né? A energia chegou em valores astronômicos, né? A gente passou por uma crise hídrica
né, que acabou estourando também no valor da energia elétrica, né? Então não foi só a falta de água da Sanepar, mas foi a falta de água nas usinas hidrelétricas, né? E o que acontece, né? Vem a bandeira vermelha e a gente chegou, na verdade, teve que criar, né, um novo patamar de bandeira para poder equilibrar as contas, né? E por que que a gente paga a bandeira vermelha? Porque é necessário acionar usinas térmicas que consomem, né, entre outros, gás natural para poder operar, né? Então, assim, teve um lobby muito grande no início. Porém, eu diria que a geração distribuída venceu, mas venceu com legalidade e com, na minha opinião, assim, de forma justa, né? Por que de forma justa? O que que acontece no sistema elétrico, moçada? Se a gente, por exemplo, a Copel, ela percebe que um bairro ela tá crescendo bastante, né? Então, o que acontece? Para poder fornecer energia de qualidade lá, ela tem que muitas vezes aumentar a bitola dos cabos, colocar mais transformador. E todos esses investimentos, né, que são necessários para atender mais clientes, que são feitos na rede elétrica, né, eles não são pagos apenas por aquele bairro que cresceu, né, são pagos por todos, né. Existem regras bem claras e bem específicas, bem amarradas pela a ANEEL, né, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, e todo mundo paga um pouquinho, né, dessas benfeitorias feitas na rede. O que acontece com a energia solar? O cara vai lá e instala uma usina de 1 mega, 2 mega, 5 mega lá num alimentador distante, né? E normalmente ele só paga o custo de acessar aquela rede de média tensão. Mas se eventualmente precisar reforçar a subestação que está próxima, ou enfim, colocar algum outro tipo de equipamento ali no sistema elétrico, quem bancava esse custo, né, era todos os consumidores, inclusive aqueles que não têm energia solar ou que não teriam condições de ter energia solar, pagavam um pouquinho lá. Então, assim, essa legislação, ela trouxe essa justiça em termos de que, poxa, se o cara vai instalar uma usina, ele vai ter uma rentabilidade alta, vai alugar a usina para outras empresas, né, desfrutar daquela energia gerada. Então, assim, nada mais justo que, se necessário, ele tem que pagar um custo a mais ali nesse uso do sistema para poder bancar essas benfeitorias, tá? Muito bem. Eu já expliquei aqui como é que funciona a energia solar, né? Então não vou nem me prolongar aqui. Só uma coisa que eu deixei de falar assim, no sistema tradicional que a gente chama de net metering, que tem lá fora também, né? Que seria essa compensação de energia, eu posso adicionar outras unidades consumidoras que não estão, né, localizadas no mesmo lugar que eu tenho a instalação fotovoltaica, para receberem parte desses créditos gerados, né, os créditos excedentes ali na unidade consumidora principal, tá? A maneira mais fácil assim de fazer isso é colocar todas essas unidades consumidoras no mesmo CPF ou CNPJ, e aí você manda um formulário lá para a Copel dizendo que, ó, do excedente eu quero que tantos por cento vai para a unidade consumidora A, outro percentual vai para B, e, enfim, outro vai para C, e o restante fica aqui na unidade consumidora principal. Então, isso você pode fazer, né? Agora, lógico, aliás, ao longo do tempo da evolução da legislação, foram permitidas outras modalidades, né? Como geração em condomínio, daí onde vários CNPJs ou CPFs diferentes, distintos, podem se unir ao redor de uma usina que vai ter um CNPJ, mas que vai conseguir distribuir energia para CPFs diferentes, por exemplo, caso de condomínio solar. Tem a cooperativa solar também, e existem outras modalidades aí que o pessoal vai criando, né? Que é esse aluguel de usina, né? Pode ser feito via cooperativa, mas normalmente o pessoal acaba assumindo as faturas dos clientes, né, e cobram um valor como se fosse, emitem uma nova fatura para esse cliente e colocam assim, olha, você ia pagar tanto para a Copel, como você está no meu sistema de compensação, você está alugando a usina aqui, agora você vai pagar um valor menor, tipo 10% abaixo do que você pagaria. Para o cliente é maravilhoso, porque ele não precisou construir usina, não precisou mexer no telhado e conseguiu aí com um contrato a longo prazo uma redução de 10% no custo da energia. Isso pode ser bem interessante e não pode ser interessante. O que é interessante dessa modalidade
essa facilidade e você já vai ter uma economia de 10%. Porém, muitos desses clientes poderiam estar obtendo uma redução maior se estivessem no Mercado Livre, tá? Lógico, não é todo mundo que pode estar no Mercado Livre e não é todo mundo que tem acesso a uma consultoria para comercialização de energia para fazer um bom negócio, né? Mas a tendência é que esse mercado, né, a partir do ano que vem, vai ter novos consumidores que com níveis de potência inferior já vão conseguir estar no Mercado Livre. Até segue uma dica aí, é uma boa área de atuação, porque vai faltar gente no mercado que entenda de comercialização de energia no Mercado Livre e etc, tá? Muito bem. Quando a gente fala em energia solar fotovoltaica, viabilidade econômica, como é que funciona aqui, né? Aqui tá meio desatualizado esse valor, mas ainda podemos considerar, né? O painel solar ele tem uma durabilidade de pelo menos 25 anos, né? O fabricante do painel ele garante que no 25º ano o painel vai estar com pelo menos 80% da potência nominal de fábrica. Então, ele pode gerar energia por tempo determinado. O que dá essa longevidade para o painel solar é o fato da célula de silício ali, que está no nível de pureza extremamente alto, né? 99,999%, né? De material puro, né? Feito de um formato, né, muito similar ao que a gente teria dentro de um LED, né? Fala assim, LED, por que o LED? Porque o LED, o silício está exposto, né, ao ambiente, emitindo luz, no caso, né? Mas nesse caso, o painel, ele recebe luz. De forma que a luz incide, né, no silício e devido às suas propriedades, consegue colidir lá o fóton com o elétron na última camada de valência, né, do átomo, dando energia para que ele saia para a banda de condução e transforme em corrente elétrica, né? Então, assim, essa célula está hermeticamente protegida dos efeitos de oxidação do ambiente, né? Então, ela é montada numa fábrica com controle de partículas, né? E se garante que ali dentro daquele vidro, daquela moldura onde ele está, ele não vai ocorrer oxidação e perda das suas propriedades físicas, né? Quase falei físico-químicas, né? Porque eu tô falando aqui de solar, mas a minha cabeça também está em mobilidade, ó, da bateria. Mas o que ocorre, basicamente, é que é um efeito físico, né? Não é um efeito químico que ocorre no painel solar. Ou seja, ah, então, assim, a deterioração, né, desse material ela é muito inferior, tá? O inversor vai perder a vida útil muito antes do que isso, né? E então, assim, lá no décimo segundo ano, os capacitores já vão começar a chegar no final do seu MTBF e vão começar a pifar, você vai ter que trocar o inversor. Algumas tecnologias mais recentes de microinversores, né, hoje já tem capacitores plásticos, que daí também é um outro esquema, outra pegada, um MTBF muito maior, consegue resistir um tempo maior que 25 anos. E o fato aqui interessante, quando você adquire o sistema fotovoltaico, é que, na verdade, você compra um montante de energia que vem um pouquinho a cada mês, né? Então, se a gente considerar esse pouquinho a cada mês em 25 anos, somar tudo isso e dividir pelo valor investido, né? Mesmo fazendo a conta a valor presente, o valor da energia ele é muito inferior ao valor que você paga hoje para a concessionária. Hoje a gente está pagando em torno de 80 centavos aí, né? E diluído o quanto de energia que o sistema fotovoltaico pode produzir, vai variar de 15 a 20 centavos, né? Então ele é bem interessante. Acaba que em 5 anos aí você, no máximo, aí você viabiliza esse investimento, mesmo na legislação nova, né? E ter energia solar é estar imune aos aumentos de energia, porque grande parte da energia que você produz, né, e se você tiver sorte de consumir durante o dia, você deixa de consumir da concessionária e você acaba inibindo, né, essa variação que de vez em quando ocorre por incidência de diminuição de chuvas, etc., bandeira vermelha, então você tem essa possibilidade aí, tá? Então, o seu payback ainda pode ser melhor, né? Se a energia começar a aumentar muito, então você está protegido ali, uma parte da energia você já tem um custo bem inferior, né? E a redução na fatura é imediata. Instalou o sistema, fez vistoria, né? No mês seguinte você já vai obter essas reduções na sua fatura, tá?
quando a gente fala em energia do futuro, já não é mais o futuro, né? Mas é uma forma inteligente e sustentável, ainda mais se você pensar que logo mais você vai ter o seu carro elétrico, né? Então já imaginou que você não vai precisar mais ir em um posto de gasolina ou um eletroposto, e sim você vai poder gerar a energia que te move ao longo do seu dia, num custo muito baixo, entendeu? Então, quando a gente fala em energia do futuro, é porque nem todo o futuro ainda chegou para viabilizar as possibilidades de energia solar fotovoltaica. Então, tem o veículo elétrico, tem agora, mais recente, né, o armazenamento de energia em baterias de lítio que você pode fazer na sua residência. E aí você pode até ficar isolado da rede da concessionária. E logo mais, quando chegar o Smart Grid, né, de forma completa e que todos os consumidores possam, de certa forma, negociar energia no Mercado Livre, por exemplo, você vai poder gerar energia durante o dia, carregar a bateria à noite você, no horário de ponta, você pode vender essa energia por um valor mais alto, e de madrugada, que a energia provavelmente vai ser mais barata, você pode recarregar esse banco de baterias, enfim. Aí é um leque enorme de possibilidades que vai se abrir quando a energia solar, que é geração distribuída, com o veículo elétrico, com armazenamento em bateria de lítio, com a diversificação de empresas que podem fornecer o serviço de fornecimento de energia elétrica para você. Então, assim, a tendência é que a gente evolua da mesma forma que o telefone de disquinho, né, lá evoluiu para o smartphone, né, que não é mais algo que você usa para ligar para uma pessoa e outra, né, mas uma plataforma de multisserviços com diversas vantagens para ambos os lados, né? Consumidor e prestadores de serviço, enfim, tá? Então, esse avanço do Smart Grid tende a realmente liberar todas as possibilidades que a energia solar pode ter, tá? Valorização do imóvel, então, um imóvel com sistema fotovoltaico, obviamente, é um imóvel que vai ter um custo operacional menor, ou seja, né, a redução de energia mensal está garantida, né? E, obviamente, que isso valoriza o imóvel, tá? Aqui tem mais um negócio que eu normalmente falo, né? Vou falar de valorização do imóvel, mas vamos pensar lá, aqui, se eu fosse comparar com outro tipo de investimento que normalmente as pessoas estão acostumadas, né? Pelo menos sei lá, o meu pai, se for pensar, fala assim, olha, trabalhou a vida inteira para construir imóvel para alugar, por exemplo, né? Se você hoje pensa, né, investir 60 mil reais para construir um imóvel, você não consegue, com esses 60 mil reais, eu acho difícil construir até um cômodo com 60 mil reais. Vamos lá, vamos pensar que você consiga. Você não consegue obter um aluguel aí na casa dos R$ 1.000, tá? Então, hoje, se você investir 50 mil reais em energia solar, você tem um retorno aí, em média, né, de pelo menos R$ 1.000 por mês com a geração de energia do sistema, tá? Pode ser até que seja mais, né? Eu gosto de ser um pouco conservador aí nessa análise. Então, assim, você não constrói um imóvel para obter um valor de aluguel desse por menos de 150, sei lá, 200 mil, e sem falar no terreno, né? Sem falar em toda a manutenção que ele vai gerar ao longo do tempo. E no caso do painel solar, é basicamente uma limpeza uma ou duas vezes por ano, né? Sem incomodação, né? Então, que é o baixo custo de manutenção, né? Então, uma limpeza uma ou duas vezes por ano, suficiente para manter funcionando, né? O sistema. E elevada vida útil, aquilo que eu já falei também, tá? Então, assim, eu vou passar rapidamente para vocês conhecerem os itens aqui, o painel solar, tá? Então, já falei que ele é protegido hermeticamente, existem outras tecnologias. O pessoal normalmente pergunta assim, e o painel solar, ele aguenta chuva de granizo? Cara, eles testam com umas bolas de gelo, o tamanho de bola de golfe, assim, a 120 quilômetros por hora, né? Então, assim, ele é, de certa forma, rígido, mas um pouquinho maleável, então ele absorve o impacto. Lógico, se cair um tijolo de gelo do céu, então não tem muito o que fazer, né? Nem vai passar tudo, né, cara? Vai passar até o telhado também. Aqui temos algumas outras tecnologias, outros materiais, né? Só para demonstrar que não é só o silício que é utilizado, o tellureta de cádmio, ele tem propriedades de geração um pouquinho melhores em condições de tempo nublado, por exemplo, e inclinado, né? Então ele é até utilizado para fazer fachada. Tem o painel solar aqui de filme fino e orgânico, tá? As eficiências aqui são bem menores, tá, galera? Mas é legal, né? No silício policristalino, hoje está chegando com uma eficiência de
21, 22% aí, com os bifaciais até um pouquinho mais, e dá uns 10% a mais, tá? Como é que funciona essa eficiência, né? Por exemplo, pensa que um painel solar tem uma área de 1 metro quadrado, por exemplo. Não é o caso, né? Normalmente os painéis já estão na casa de 2,3 metros quadrados aí. Mas em 1 metro quadrado, né? Se ele recebe uma radiação de 1.000 watts, né? De 1.000 watts, né? Do Sol ali, né? 1.000 watts por metro quadrado, com uma eficiência de 20%, por exemplo, ele vai gerar 200 watts, tá? Então ele recebe 1.000, se ele tem uma eficiência de 20%, naquela área ele vai produzir 200 watts, entendeu? Então é essa eficiência. Essa eficiência, ela é, de certa forma, ruim, se você for pensar, se você comparar com o primo do painel solar fotovoltaico, que é o painel solar térmico, vamos supor assim, que não tem nada a ver, é outro tipo de efeito, né? Não tem a ver com essa questão da transformação de luz em corrente elétrica, né? Mas um painel de tubo a vácuo para aquecer água, e apenas aquecer água, né? Ele pode chegar em uma eficiência de 70, né? Até um pouquinho mais aí, 70% de conversão da energia do sol em calor, tá? E essas tecnologias outras aqui, a eficiência é de 20% para baixo, né? O orgânico, putz, a última vez que eu vi, estava em 7%, né? Você fala assim, nossa, mas que droga, né? E caro pra caramba, né? Mas, por exemplo, aonde que vai o painel orgânico, né? Ele vai normalmente, por exemplo, eu estou fazendo um prédio que tem uma envoltória de vidro, por que não, né? Dentro desse vidro que já está protegido ali na moldura, eu não coloco essa película. Ela permite que entre luz no ambiente. Ela consegue, inclusive, inibir que o calor entre, então eu consigo economizar com carga de ar-condicionado na minha edificação, e além disso, eu consigo gerar energia, né? Então, dependendo da aplicação, cada tecnologia vai ter a sua vantagem, né? Lógico, vou colocar painel de silício na minha envoltória, provavelmente vai ficar horrível, né? Não vai dar certo, né? Mas o filme fino dá, entendeu? Tem uma empresa aqui no Brasil que é Sanil, é uma empresa nacional, ela fabrica esses filmes orgânicos e, pô, ela vende lá para Dubai, porque esse prédio é de altíssimo padrão que é construído no mundo árabe, né? Bom, aqui eu tenho algumas tecnologias, algumas aplicações, né, do painel de silício convencional. Aqui, ó, as duas aplicações, painel de silício convencional aqui em cima, e aqui, ó, é o teloreto de cádmio, né? Repare que, putz, você nem percebe que é um painel solar, né? Parece uma chapa de ACM, alguma outra coisa assim, tá? Mas é o painel teloreto de cádmio daí, ó. Ó que top. Esse aqui não deixa passar a luz, tá? Mas fica bem legal. Só que caro pra caramba, nem tem mais no Brasil, tá? Putz, a gente quase comprou isso daí e ia ficar com o mico na mão, porque daí você quebra um painel desse, tem que importar da Alemanha, daí. Aí tem algumas outras tecnologias utilizadas, né? Tipo filme fino para telha solar. Eu acho que é bem legal. Tem telhas aí que não é feito de vidro, é policarbonato, porra, então é resistente pra caramba. Você pode descer a marreta aqui, pisar em cima, pular, fazer uma festa em cima do telhado que não vai quebrar, né? Mas, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais caro e tal, é mais por uma questão estética mesmo, né? Não quero ter um painel solar, né, de silício no meu telhado, quero que a telha seja o painel. Então, enfim. E outros tipos de aplicação, então o painel da Sanyo, olha que bacana que fica. Então, e pode fazer vários desenhos, enfim, você pode, dependendo da quantidade, você pode mandar fazer com a sua logo da sua empresa, né? Se você tiver um escritório em Dubai, tá aí, ó, o convite para vocês fazerem um sistema com eles aí. O inversor, né? Então, esse aqui é o inversor central, existem outros tipos de inversores. Uma vida útil esperada aí de 15 anos, no máximo, garantia em torno de 5 anos, marcas normais aí. Existem outras tecnologias que na apresentação não tem aqui, ou tem, enfim. Estrutura metálica também é uma parte super importante do sistema, porque não faz sentido instalar uma estrutura metálica que dure menos do que 25 anos. A ideia de você instalar o painel no telhado é que você nunca mais suba lá, a não ser que seja para fazer uma limpeza, né? Muitos dos nossos clientes têm um telhado antigo, por exemplo, assim, a gente recomenda trocar as telhas, já fazer os reforços que precisa fazer antes, né? Porque se tiver que tirar os painéis depois é um custo a mais e acaba daí prolongando muito o tempo de retorno, né? Nenhum tipo de estrutura para cada tipo de painel, para cada tipo de telhado, então bem, bem prático,
né? Normalmente se utiliza alumínio, aço inox ou aço galvanizado a fogo, tá? Monitoramento. Então, tem vários tipos aqui. Cada fabricante tem um jeitinho de mostrar as informações. Alguns mostram algumas equivalências que podem ser interessantes aí para efeitos de marketing. Mas normalmente, diariamente, você vê uma curva de geração. Se for um dia ensolarado, essa é a curva que você vai ter, né? Quando o sol está a pino, né? Ali e com os raios incidindo de forma ortogonal ao plano dos painéis, então você vai ter o valor máximo de geração do dia ali, tá? E a energia é basicamente integral, né? Dessa curva aqui, né? Então, seja toda essa área que está aqui, tá? É bom, né, de falar, de dar palestra para engenheiro, porque se fala integral e tal, daí fica mais tranquilo, né? Mas, enfim. Aqui eu falo de algumas considerações, né? Porque ainda tem gente que confunde o nosso sistema com o sistema de solar térmico, né? Então, sei lá, até um tempo atrás eu ia explicar energia solar para alguém que estava interessado, explicava lá 1 hora explicando para o cara, aí o cara, puxa, pai, só uma dúvida, eu não entendi. Aonde é que vai o boiler do teu sistema? Eu falei, pô, cara, não entendeu nada que eu falei, né? Então, hoje já não tem muitas essas dúvidas, já entrou num senso comum, né? Mas até pouco tempo aí a gente tinha esses problemas, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco das nossas atuações, né, em termos de portfólio. Se eu tiver excedendo o tempo, pessoal, podem me cortar aí, professor Pacheco, professor Rogers, mas vou falar um pouquinho da empresa, o que que a gente faz. Então, assim, a gente, apesar de trabalhar com energia solar, foi o que iniciou a empresa, a gente tem uma veia muito forte de desenvolvimento, né? Então, putz, no primeiro ano de trabalho, a gente já começou a mexer com supercapacitor, né? A gente chegou a fazer uns sistemas de partida para locomotiva, tipo, para tirar a bateria tracionária lá de partida e fazer com supercapacitor. E depois a gente não conseguiu sustentar esse braço, né? Precisava de bastante investimento, tecnologia muito, vamos supor assim, muito avançada para a operação que a gente tem no Brasil, de locomotiva, etc. Daí a gente não conseguiu manter, né? Mas a gente chegou a fazer vários protótipos aqui, e aqui o valor agregado, né, quando a gente trabalha com supercapacitor, quando trabalha com tecnologia nova, que ela dá um ganho absurdo para o cliente, então a gente conseguia trabalhar com os melhores componentes do mercado, tipo, vai lá na DigiKey, né, quem compra componente, né, lá fora, etc. Tipo, a DigiKey é um site americano para você comprar componente, e lá não é barato. E a gente comprava, tipo, o melhor MOSFET que tinha disponível lá, tipo, o mais caro que tinha, e ainda assim a gente tinha um lucro nessa placa aqui de 10 vezes, cara. Tipo, pelo que ela fazia e a aplicação do supercap, né, na locomotiva. E é uma placa, o MOSFET é isso daqui, ó, né? E é uma placa que ela não tem dissipador. E a gente conseguia tirar 200 watts dessa placa. Então, assim, para quem entende um pouco de desenvolvimento, sabe que não é muito trivial, né? Fazer isso, mas é o que a gente conseguia fazer com essa tecnologia. Lógico, se você tiver em outro tipo de mercado, por exemplo, assim, vou inventar de fazer no break, vou fazer inversor solar, né? Lógico que daí esse tipo de componente não cabe porque o teu custo vai elevar muito, né? E aí você já está numa concorrência com outros fabricantes que têm um custo muito baixo. Então, mas só para enfatizar, assim, a gente sempre teve esse lado de desenvolvimento e nunca abraçou 100% solar, assim, a gente gostava sempre de abraçar projetos mais desafiadores. Tanto que o nosso primeiro projeto foi uma licitação que a gente ganhou aí na UFPR para fazer aquele laboratóriozinho que fica ali, puxa, embaixo da caixa d'água, acho que é um sistema, aliás, de boiler que tinha antigamente, não sei o que era exatamente ali, mas era um laboratório, né? Então a gente fez um sistema com inversor solar, com bateria, né? Com armazenamento e inversor da Outback. E a ideia aqui era ao mesmo tempo gerar energia e carregar as baterias com o inversor da Outback. Então, assim, eu desloco aquela curva de geração ali, né? Bonitinha que eu acabei de mostrar para vocês. Eu, ao invés de jogar na rede, eu armazeno a bateria e a ideia daí é no horário de ponta jogar isso na rede, né? Esse inversor aqui permitia fazer isso. Na época não era legal, né? De certa forma, não tinha legislação ainda para esse tipo de sistema, que seriam sistemas híbridos com bateria, que podem jogar na rede. Hoje nós temos a legislação, acho que ela saiu ano passado, inclusive. Mas nessa época a gente já estava mexendo com isso, né? E para federal, né? Então o federal sempre foi
sempre teve um olhar bem para frente, né, nesses projetos aí que acabou desenvolvendo. A gente, na sequência, se envolveu com projetos com certificação LEED, onde a gente tem que provar que aquele sistema que estamos dimensionando, ele vai gerar aquela quantidade de energia para poder certificar o prédio, né? Então, a gente participou do projeto aqui, o primeiro LEED Platina da América do Sul, que é o edifício Eurobusiness, né? A gente forneceu lá energia solar fotovoltaica e carregador de carro elétrico. É um edifício extremamente eficiente, tudo que tem aqui, desde o vidro, da cor, da tinta que é pintado o prédio, é feito para economizar energia elétrica, né? E não só energia elétrica, né? Lá eles economizam água também bastante. E toda a água, inclusive a água da chuva que bate no prédio, ela é captada e vai para um sistema de tratamento. E eles devolvem 100% da água limpa, né, para a rede de esgoto. Ou seja, eles não geram esgoto. Tanto que a Sanepar não cobra esgoto deles. Depois a gente fez um projeto bem interessante lá no Rio de Janeiro. É um centro de distribuição da Coca-Cola, também com esse objetivo de gerar um percentual do consumo e ter certificação. A gente se envolveu na sequência com projetos de PE, que são projetos de eficiência energética da ANEEL. Então, fizemos algumas usinas pequenas aí. Enfim, aqui nossos principais clientes, a gente tem um portfólio, a gente atende bastante as construtoras, Copel, a gente já forneceu de forma indireta, né, por uma construtora, mas foi a gente que executou o sistema do Erasto Gettner, a gente que está fazendo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do portfólio. De certa forma, a gente participou do projeto da usina, né? Como eu fiz a assinatura, eu emiti o projeto, então eu faço parte do projeto. A gente usou um pouco, né, da nossa estrutura, né, da Ignex para também poder dar suporte, então a parte de projeto de proteção que foi necessário fazer, enfim, acabei usando o meu pessoal lá para poder produzir esse projeto, né, na época eu era consultor da Funpar, e enfim, né, o projeto está aí, construído, né, e agora serve de laboratório para os alunos da engenharia e também da nossa pós-graduação, né? Vale enfatizar aqui, né, que não é 1 mega, né? Um pouquinho mais de 1 mega. Tem uma parte do sistema também que está lá em cima do prédio de elétrica, né? E onde tem todos os equipamentos, laboratório, enfim, uma série de itens ali que são interessantes para ser estudado, né? E nessa modalidade do PE foi a primeira universidade, né, Universidade Federal, então, assim, tem muitos méritos aqui, porque outras instituições, sejam elas federais ou privadas, né, não conseguem, muitas vezes, né, não tem essa capacidade de fazer um projeto como esse, tá? Não é fácil fazer um projeto como esse, envolve muitas pessoas, envolveu muito tempo e deu certo, né? Aqui é um outro edifício, que é da Laguna, que é uma das construtoras que a gente presta serviço também. Esse é a edificação aqui, que é um showroom dos edifícios da Laguna. É, ele é certificado o prédio mais eficiente do mundo, tá? Ele tem uma certificação mais eficiente do mundo, o que mais foi pensado em termos de ser eficiente na construção, na economia de energia, reuso de água, acesso de mobilidade para as pessoas, tem é, carregador de carro elétrico, fica perto de vários pontos de ônibus, então, assim, é o que tem a maior pontuação no mundo, né? O prédio mais eficiente é esse daí. O Eurobusiness, que eu já comentei, Coca-Cola, a fábrica da NHS, a gente instalou para eles lá também, né? A nossa empresa não tem um distribuidor fixo, a gente não compra normalmente da NHS, a gente compra alguns itens deles, né? Mas não somos os principais consumidores de solar, mas a gente foi convidado a executar o sistema lá por causa assim, do nosso olhar mais técnico, mais tendo em vista a qualidade da instalação e tudo mais, deu super certo. Foi um projeto feito em tempo recorde e tendo todo esse cuidado. Então, por exemplo, quando a gente instala em indústria, né, normalmente a gente usa entre os inversores e a rede industrial, a gente coloca um transformador isolador. Mesmo que o nível de tensão seja o mesmo, né? Não é para elevar ou reduzir a tensão, né? É porque em sistemas industriais, né,
como a gente está gerando energia aqui com inversor em alta frequência, a gente pode ter um problema de impedância ressonante, né, nas diversas máquinas ali. Se eu for pegar que tem várias fontes não lineares que são utilizadas para operar inversor de frequência, computador, etc. E eu for decompor a corrente, enfim, né, dessa soma dessas cargas não lineares, eu vou verificar que eu tenho uma composição harmônica bem interessante. E os inversores, né, injetando também em alta frequência, lógico, eles têm um filtro de saída para baixa, para o filtro passa baixo, mas passa alguma coisa, né? Pode ser que em alguma impedância específica, numa frequência determinada, case com algum harmônico e ele amplifica, né? Ou seja, na tensão, por exemplo, assim, eu começo a ter uns spikes de alta tensão aleatórios e isso pode queimar as fontes. Então começa a queimar coisas de maneira inexplicada na indústria, né? A solução mais prática para resolver esse problema é isolar galvanicamente as máquinas ou possíveis equipamentos que estejam inerentes aí a essa impedância ressonante, tá? A outra forma de fazer isso, de repente, às vezes, né, mais complexa, daí seria ter um filtro ativo paralelo, alguma coisa assim, né? Mas aí é um outro papo, né? Aí é outro esquema, né? Muito mais caro e é outra aplicação aí, na verdade. Usina de solo, a gente instalou algumas, a gente forneceu para o Sesc Senac, ali em São José dos Pinhais, descendo ali do aeroporto, né? Porto Belo, muitos clientes estão instalando sistemas e colocando carregador de carro para veículos elétricos. Repare aqui, ó, o cliente não tinha espaço para instalar e tinha uma platibanda em volta aqui, né? Então aqui, putz, aqui a gente teve que isolar algumas strings de painel porque a eficiência de geração não vai ser 100%, né? De sorte ainda que ele é leste-oeste, né? Mas a gente tem que separar os painéis para não prejudicar tanto, né? E utilizar microinversores, porque daí a sombra de um painel não prejudica a string toda, né? O que acontece? Normalmente eu coloco os painéis em série e aí os extremos desses painéis eu ligo numa entrada do inversor. Se o painel está sombreado, ele restringe a passagem de corrente elétrica de todos aqueles painéis que estão na série. Aí existem outros tipos de sistema que eu consigo colocar um painel por entrada do inversor. Cada painel fica com a geração totalmente individualizada. Se eventualmente esse painel estiver sombreado, ele não prejudica o outro que está do lado, né? Então é uma estratégia aí para poder otimizar, né, a geração e também evitar problemas de sombreamento parcial que o telhado do cliente possa ocorrer, né? Cabanha São Rafael, Copel, ali a Smart Copel no Portão, Capão Raso, acho que é Capão Raso ainda, né? Então a gente instalou o sistema para eles lá. A gente tem um contato muito forte com a Copel desde de muito tempo, então alguns projetos especiais feitos pelo Lactec, né, ou escritos pelo Lactec, a gente que acabou executando para eles. E finalmente a gente chegou no Erasto aqui, né, que a gente está instalando um sistema de quase 1 mega, né, são 1.730 módulos, dos quais